Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma série de estudos, agora sobre tratamento nutricional das dislipidemias. Então, essa minha proposta agora, ela é composta por 4 partes, tá? Para que a gente possa fazer vídeos mais curtos e fique menos cansativo, tá? Então, a gente vai começar agora, né, na primeira parte, sobre epidemiologia e diagnóstico das dislipidemias, né? E para a gente poder falar um pouquinho da epidemiologia das dislipidemias, é importante a gente entender um pouco o contexto, né? Como que as dislipidemias estão inseridas, né, dentro do conjunto de doenças, né, que mais matam no Brasil e no mundo. Então, a gente sabe que hoje a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, e ela comete em torno de 31% dos indivíduos, né, no mundo e no Brasil, tá? Já a prevalência de dislipidemia, ela está cursando com valores mais elevados. A última portaria do Ministério da Saúde, ela descreveu vários estudos, né, que ficaram entre 43% a 60% de prevalência de dislipidemia no Brasil. E dentre os estudos que foram citados, né, tem um estudo que foi feito no Brasil inteiro com funcionários de universidades públicas, né, então adultos, que é o estudo que teve a sua primeira publicação, né, chamado ELSA, em 2015, e esse estudo ele tem gerado várias publicações até hoje. Ele apontou, né, que a dislipidemia por elevação do LDL foi a mais prevalente nessas universidades, né, ao longo do Brasil todo. Tá? Então, como é que a gente define dislipidemia? É qualquer anormalidade no perfil lipídico. Tá? Então, a gente entende que se eu tenho colesterol alto, se eu tenho triglicerídeo alto, se eu tenho LDL, né, elevado, que é a partícula, assim como um HDL baixo, tá? Eu posso ter alguma classificação de alteração no meu perfil lipídico, que a gente chama de dislipidemia. Tá? Essa definição ela acontece até hoje, e ela foi atualizada, né, a partir da diretriz que foi publicada em 2017. Tá? E aí, como é que a gente vai, então, né, fazer o diagnóstico de dislipidemia? Então, essa tabelinha ela foi publicada, né, na última atualização que a gente teve da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, tá? E ela trouxe valores, né, que muitos já se repetiam em outros anos, né, desde 2007, a modificação que a gente teve, né, em relação à coleta do sangue ser feita em jejum ou não. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tabela. Aqui nessa primeira coluna, a gente tem as informações, né, do perfil lipídico, que são colesterol total, né, que é o conjunto, né, do teor de colesterol que está presente em todas as lipoproteínas sanguíneas, o HDL, que é a partícula, né, a quantidade de partícula que a gente tem no nosso sangue de HDL, os triglicerídeos, que é o conteúdo de triglicerídeo que está presente em todas as lipoproteínas, né? Porque todas as lipoproteínas que circulam no nosso sangue, elas têm um pouco de colesterol, tem um pouco de triglicerídeo, tem um pouco de proteína e tem um pouco de fosfolipídio, né? Porque o fosfolipídio vai formar as membranas dessas lipoproteínas, tá? Assim como a gente tem a informação do LDL, que é a lipoproteína, né, que a gente está querendo avaliar. E a gente tem também a informação do não HDL, que na verdade é o conteúdo de colesterol, né, que eu vou ter em todas as lipoproteínas do meu sangue, com exceção da lipoproteína HDL. Tá? Então, aqui na segunda coluna, a gente tem os valores que são recomendados quando o indivíduo realiza o jejum de 12 horas, né? Assim como a modificação ou não desses valores quando o indivíduo não faz jejum. Tá? Então, a gente pode observar que os valores são muito semelhantes, né, para todas as lipoproteínas, com exceção do quê? Com exceção do triglicerídeo. Né? Então, aqui a gente pode ver o triglicerídeo, quando a gente realiza jejum, é recomendado que o valor de normalidade seja aceito até 150 miligramas por decilitro, né? E quando a gente não faz o jejum, a gente tem um aumento, né, de 25 miligramas por decilitro
nesse ponto de corte, tá? E por que isso, né? Porque quando a gente faz jejum, especificamente no mínimo de 12 horas, né, entre 12 e 14 horas, que é o recomendado, que era o recomendado para fazer a análise do perfil lipídico, tá? Após 12 horas do consumo de alguma refeição, a gente tem a eliminação, né, a depuração, o clearance, né, da primeira lipoproteína que é formada no sangue, que é o quilomicron, tá? Então, por isso que a gente tem um valor mais baixo, de tal forma que quando a gente não faz jejum, né, de 12 horas, a gente está considerando que esses 25 miligramas a mais são 25 miligramas correspondentes à presença, né, dessa lipoproteína rica em triglicerídeo, que é o quilomicron, né? Porque depois de 12 horas, esse quilomicron, então, ele vai, após ele ceder, né, o seu conteúdo de ácido graxo, né, de ácidos graxos livres, né, para tecido adiposo e tecido muscular, ele vai para fígado, e no fígado, então, ele é formado na segunda lipoproteína, que é o VLDL, que a gente chama até de triglicerídeo endógeno, né? Então, o quilomicron é o triglicerídeo exógeno, que é o primeiro formado pela gordura da dieta, e o VLDL é o triglicerídeo endógeno, que depois vai seguir o mesmo percurso que esse triglicerídeo, que esse quilomicron inicial, tá? Então, a gente tem aqui. Além disso, né, a gente também faz uma análise de acordo com a categoria de risco que esse paciente vai apresentar, tá? Então, é interessante, muitas vezes o paciente já vem com essa categoria de risco, né, que é feita pelo médico, né, mas caso ele não venha, a gente pode estar fazendo, né, utilizando o score de risco, né, de Framingham, que é um score recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existem até alguns aplicativos que a gente pode colocar. Ele usa informações como idade, como fumo, como o próprio valor do LDL, como a presença de outras doenças, né, que a gente chama de comorbidades. E a partir daí, né, dessa associação dessas informações, a gente vai identificar o risco do paciente, né, a categoria de risco. E o que é isso? Qual é a probabilidade desse paciente desenvolver algum evento coronariano, né, num período de 10 anos. Tá? Então, é interessante, é importante que vocês façam uma análise, né, da onde que o seu paciente se posiciona. Tá? Porque a partir daí, então, né, não para colesterol total, nem para HDL e nem para triglicerídeo, mas para LDL e para o não HDL, a gente vai ter valores diferenciados. Então, se eu tenho um indivíduo que ele foi classificado como baixo risco de desenvolver esse evento no período de 10 anos, né, ele vai poder, né, apresentar valores de LDL no sangue até 130. E vocês podem perceber que esses valores vão reduzindo à medida que esse risco vai aumentando, tanto para o LDL quanto para o HDL. Tá? Mesma coisa, ou tanto para o não HDL, tá? Desculpa. Então, aqui a gente pode ver, se um paciente tem um risco baixo, ele pode ter uma quantidade maior de partículas, né, que somam uma quantidade alta de colesterol no sangue, que não estão na lipoproteína HDL. Mas à medida que esse indivíduo vai apresentando elevação do risco, né, a gente vai tendo uma necessidade de ter valores mais reduzidos nesse sangue, ok? Então, é assim que a gente, né, estabelece, né, as alterações. Então, às vezes eu estou com um paciente que está com LDL, que está com LDL 110, mas ao avaliar esse paciente segundo a categoria de risco, né, do score de Framingham, esse paciente tem um risco baixo. Então, a gente tem que, lógico, avaliar o contexto, né, não é só uma questão numérica. Se é um paciente que ele tem, né, indicadores inflamatórios, né, e de oxidação normais, né, se o paciente tem um estilo de vida saudável, tem uma alimentação saudável, esse paciente ele pode ter até uma quantidade mais elevada desse LDL no seu sangue, né? Então, cada caso a gente tem que avaliar de uma forma diferente. E aí a gente aqui, nesse primeiro módulo, né, a gente vai estar entendendo como fazer a identificação, né, a partir desses indicadores bioquímicos e complementares, tá? E no segunda parte, a gente vai dar um exemplo, vou trazer um caso clínico para a gente fazer um exercício, né, de como identificar um paciente que tenha um risco para estar desenvolvendo alguma doença cardiovascular, tá?
Então, a gente entende, né, que existe uma forte relação do colesterol total com a doença arterial coronariana, né? Ou seja, quem tem níveis de colesterol total elevado, né, o próprio SCORE e vários estudos já demonstraram que é um paciente que tem um risco elevado de ter doença arterial coronariana, tá? E a gente sabe, né, que desse colesterol total, mais da metade, em torno de 60% a 70%, corresponde, né, do LDL. Então, por isso a preocupação, né, e por isso o LDL alto, ele é um indicador forte, né, para estar sugerindo, né, uma elevada probabilidade, né, de desenvolver um evento coronariano, ou seja, de ter um risco elevado, né. E aí, gente, é interessante a gente também avaliar que mesmo que eu tenha, né, níveis baixos, tá, de LDL, eu não posso, assim, relaxar com o meu paciente, né? A gente sabe que níveis maiores de 100 miligramas por decilitro indicam realmente maior risco de eventos ateroscleróticos, ok? Mas se eu tiver um paciente que tenha menos do que 100 miligramas por decilitro, né, eu não posso totalmente achar que esse paciente vai estar isento do risco de desenvolver esse evento coronariano, tá? Especialmente se ele tiver uma alteração metabólica, né, do tipo excesso de peso, gordura central, uma resistência à insulina, tá? Que vai fazer com que essa LDL, mesmo estando em níveis normais, ela se apresente num formato pequeno e denso, ok? Então, mais importante do que eu estar vendo níveis normais, né, de LDL, até porque a gente entende, né, o próprio Ministério da Saúde deixa claro que não existe um valor normal, existe um valor a partir do qual a gente está identificando uma probabilidade aumentada de risco, né? Mas não quer dizer que um valor menor do que esse seja considerado normal, somente o risco que está diminuído, tá? Então é importante a gente também pensar dessa forma, ok, pessoal? E aí, como é que a gente vai estar identificando, né, essa LDL pequena e densa? Né? Como é que a gente vai fazer a identificação? Já que diretamente eu não estou conseguindo ver se ela está pequena, né, e se ela é densa. Né? Então, a gente vai avaliar o contexto desse paciente. Se o paciente tem um contexto metabólico, né, em que outros indicadores estão alterados, eu posso supor que essa LDL vai estar pequena e densa. Tá? Então, a gente vai aprender isso agora. Começando, né, a entender que esse paciente que tem excesso de peso, que tem uma resistência à insulina, né, se ele tiver um triglicerídeo elevado, triglicerídeo, né, total, uma HDL baixa, tá, provavelmente esse paciente vai ter uma LDL densa. A gente vai entender no próximo slide por que isso pode acontecer, tá? Então, a razão triglicerídeo HDL, né, proposta por diversos estudos, tá? Inclusive o do próprio ELSA, que foi publicado nesse ano agora, né, por Ribeiro, 2020, há vários estudos que já estão sugerindo o cálculo desse índice triglicerídeo barra HDL, né, porque ele acaba sendo um marcador independente de risco, justamente por estar favorecendo, né, na suspeita, né, da existência dessa LDL pequena e densa, tá? Então, vamos ver aqui como é que acontece. Né? Toda vez que eu tenho um triglicerídeo maior do que 170 miligramas por decilitro, tá? Num indivíduo que tem excesso de peso, que tenha gordura abdominal, né? Que tenha provavelmente uma resistência à insulina, tá? Eu vou ter uma quantidade grande de ácidos graxos, né? Indo para o fígado, né? Porque a gordura abdominal é uma gordura muito lipolítica, né? Embora esse paciente esteja repleto de tecido adiposo, várias adipocinas que são produzidas, elas promovem a quebra desses ácidos graxos. Então, fica o tempo inteiro, eu estou tendo uma lipogênese, mas eu também estou tendo uma lipólise localizada. Então, com isso, eu acabo fazendo um aumento na minha quantidade de ácidos graxos livres no meu sangue. E essa quantidade elevada de ácidos graxos livres, elas vão para o meu fígado, né? Chegando no fígado, eu vou ter um aumento na produção, então, dos triglicerídeos, tá? E aí, provavelmente, né, se eu tiver bem nutrido, se eu tiver proteína, né, e se não for uma grande quantidade, né, eu vou produzir uma quantidade elevada de VLDL, tá? Que é uma lipoproteína rica em ApoB100, né? Então, esse VLDL com uma quantidade, né, grande de triglicerídeos no seu interior,
tá? Ela vai ser um estímulo, né, para a atuação da enzima transportadora de ésteres de colesterol, que é a CETP. Tá? Então, o que a CETP vai fazer? Ela vai pegar o triglicerídeo do VLDL, vai levar para o HDL, tá? E, em troca, como ela faz uma transferência, né, em troca ela vai trazer os ésteres de colesterol para o VLDL. E vai fazer a mesma coisa com o LDL, vai levar triglicerídeo para o LDL e vai trazer de volta, deixa a moto passar, e vai trazer de volta, então, os ésteres de colesterol, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo duas lipoproteínas ricas em triglicerídeo, né? E, por estarem ricas em triglicerídeo, elas vão servir de substrato para a ação de uma outra enzima chamada lipase hepática, né, que vai fazer a quebra desses triglicerídeos, tá? Mas, em relação ao HDL, ela acaba também fazendo a desconexão da apoproteína A1, né, que é a principal apoproteína do HDL, né, que ela corresponde em torno de 50% do seu peso. Né? Então, se eu estou desconectando, tá, essa apoproteína da partícula de HDL, eu começo a ter uma rápida, né, eliminação, eu tenho uma depuração desse HDL e uma excreção renal dele. E isso acaba justificando, né, a redução das lipoproteínas HDL no meu sangue. Tá? Além disso, né, para piorar a situação, a síntese de HDL no fígado ela também está comprometida se esse paciente tiver uma situação de resistência à insulina. Tá? Vocês sabem que a insulina é um hormônio anabólico e estimulante de síntese. Né? Então, se ela não está conseguindo atuar, eu não vou conseguir produzir, né, partículas de HDL. Tá? E aí vamos ver o que acontece com o LDL. O LDL, então, ao receber essa grande quantidade de triglicerídeo, também vai servir de substrato para essa enzima lipase hepática, né, que vai clivar, né, esse triglicerídeo, tá? De tal forma que o LDL diminui de tamanho, mas não chega a ser excretado. Tá? Ele diminui de tamanho e ele fica, né, com um tamanho pequeno e fica denso. Tá? E como ele está modificado, né, da sua estrutura original, né, ele acaba sendo alvo realmente para uma resposta inflamatória do nosso corpo. Tá? Então, qual é o padrão que a gente tem aqui, que a gente pode dizer que é um padrão de uma dislipidemia heterogênica? É quando eu tenho uma razão, triglicerídeo HDL elevada, tá? E por quê? Porque eu tenho muito triglicerídeo, eu posso ter uma quantidade de LDL tanto elevada quanto normal, né? Embora não esteja aqui, mas queria destacar que esse LDL pode estar normal, né? E eu vou ter realmente uma redução do HDL no sangue, tá? Então, é assim que a gente entende o perfil metabólico de um indivíduo que pode estar apresentando, né, uma LDL, mesmo em valores normais no sangue, mas se ele for obeso, se ele tiver um triglicerídeo maior do que 170, se ele tiver resistência à insulina, certamente essa LDL vai estar pequena e densa. E a forma de identificar isso é como? Através daquela razão triglicerídeo HDL. Tá? Bom, então vamos entender por que a gente se preocupa tanto com o LDL, né? Qual é o problema do LDL? Tá? A gente sabe que o LDL, por fazer parte de um conjunto de lipoproteínas que tem a ApoB100, tá? São lipoproteínas que têm uma facilidade de atravessar o nosso endotélio, né? Porque elas têm um tamanho menor do que 70 nanomol. Tá? Então, essa é a grande preocupação. E a partir do momento que ele fica menor ainda, né, e denso, maior vai ser sua facilidade de estar atravessando o nosso endotélio e fazer a atração das células de defesa, né, monócitos, que se transformam em macrófagos, e que depois se transformam em células espumosas que vão se calcificando, né, e fazendo a placa, né, de ateroma, né, com todas aquelas complicações de redução da luz, do vaso, né, e entupimento posterior. Tá? Então, aqui a gente tem, né, todas as lipoproteínas, nós temos em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lipoproteínas, né? E destas a gente tem, olha, 2, 3, 4. Nós temos 4 lipoproteínas que são ricas em ApoB100. Tá? Então, são estas. Vamos ver qual é o diâmetro delas. Né? O diâmetro delas fica entre
30 e 80, 25 e 30, 20, 25, né, e 25 e 30. Ou seja, todas têm um diâmetro menor do que 70 nanomol. Portanto, elas têm uma facilidade, né, de estar atravessando esse endotélio. Daí a nossa preocupação, né, e daí o nosso esforço em estar identificando, né, o conjunto dessas lipoproteínas ricas em ApoB100, né, em razão, né, em relação a outras, né, no caso o HDL, que é rica em ApoA1, que é uma lipoproteína anti-heterogênica, né? Além de outras propriedades que a gente tem descoberto hoje, né, que o HDL também tem atividades anti-inflamatórias também, tá? Então é isso, gente, em relação às lipoproteínas. E aí vamos ver quais são os pontos de corte, né, da razão que eu falei para vocês. Triglicerídeo / HDL, quando está maior que 2,5 para mulheres, né, indica, né, uma probabilidade aumentada, né, desse processo de aterogênese, e para os homens maior do que 3,5. Pontos de corte sugeridos em diversos estudos, né, que iniciaram mesmo antes de 2020, mas eu quis citar, né, esse estudo justamente por conta da publicação desse ano, né, reforçando a sugestão desses pontos de corte para homens e mulheres. E aí, né, considerando que a gente sabe, né, que a ApoB100, né, que as apoproteínas também são determinantes, né, do comportamento da lipoproteína no sangue, tá? É importante a gente estar fazendo também uma dosagem, né? Qual é a quantidade de apoproteína B no sangue e a apoproteína A1 no sangue. De tal forma que quando vem esses valores, a gente pode dividir um pelo outro, né, e avaliando se o nosso paciente tem um valor dessa razão até 0,9 para homens e até 0,8 para mulheres. Ou seja, é uma quantidade controlada, porque naturalmente a gente já vai ter uma quantidade maior de ApoB em relação a ApoA1, né? É como se fosse um substituto daqueles índices de Castelli, né? O Castelli 1, que compara a quantidade de colesterol total com o HDL, e o Castelli 2, que compara a quantidade de LDL com o HDL. Na verdade, você está querendo ver o conjunto de lipoproteínas aterogênicas com o HDL, que é anti-aterogênico, né? E, finalmente, gente, é interessante a gente estar dosando a LPA, tá? Que, na verdade, ela é uma partícula do LDL com uma lipoproteína A, né, que tem um formato, né, muito parecido com o fibrinogênio, ou seja, acaba tendo uma tendência pró-trombótica, né, muito grande, de agregação plaquetária, tá? Então, é interessante a gente estar avaliando, pedindo esse exame, né, quando a gente tem aquele paciente que tem uma hipercolesterolemia resistente de muitos anos, que toma remédio há muitos anos, tá? Pelo menos uma vez na vida, né? Indivíduos que têm uma hipercolesterolemia maior do que 250 deveriam estar dosando a quantidade de LPA, tá? Então, a recomendação é até 30 mg por decilitro, ok? E outros biomarcadores que são importantes, né? Porque além da gente avaliar o que está circulando no sangue, a gente tem que avaliar como está esse endotélio, né? O endotélio que está recebendo esse sangue, né? E aí a gente tem o tempo inteiro no nosso corpo, a gente tem produção de substâncias que são pró-oxidantes, né? E o nosso corpo tem a nossa defesa antioxidante. Então é interessante a gente estar procurando identificar de alguma forma, seja direta ou indireta, biomarcadores de estresse oxidativo, tá? O primeiro deles é o LDL, o próprio LDL oxidado, né? Então, se eu tenho uma grande quantidade de LDL oxidado no meu sangue, né, eu preciso estar vendo se eu tenho uma quantidade boa de antioxidantes para tentar compensar isso, né? A capacidade antioxidante total do plasma, a superóxido dismutase, que são enzimas que estão relacionadas a todas essas reações, né, antiox, tá? Mas eu reconheço que não é comum a gente estar, né, solicitando esses exames, a gente está no início ainda dessas solicitações, podem encarecer também, né, o exame, e aí eu vou sugerir, então, né, umas 3 alternativas para a gente estar substituindo, né, esses biomarcadores que são mais diretos, né? Então, a gente tem outras opções, como, por exemplo, a própria enzima hepática, né, a GGT, que a função dela é fazer um resgate,
né, da nossa enzima glutationa. Então, a gente entende que quando ela está elevada, ela está sendo produzida em grande quantidade para que ela possa estar compensando, né, essa atividade antioxidante, né, essa atividade oxidativa com o seu comportamento antioxidante de estar regenerando, né, a glutationa. Tá? Então, valores maiores do que 16, por exemplo, de GGT, né, já podem indicar, né, que o indivíduo apresenta um estresse oxidativo. Da mesma forma, o ácido úrico, né, quando eu tenho um ácido úrico normal no meu sangue, ele tem um comportamento anti-inflamatório, antioxidante. Tá? Mas quando ele está elevado, okay, ele acaba tendo um comportamento pró-oxidativo, tá? E que piora também a resistência à insulina. Então, é interessante a gente avaliar, né, o ácido úrico. Valores maiores do que 4 já começam a estar mostrando que o ácido úrico está apresentando esse comportamento pró-oxidativo. Tá? E a homocisteína também, que ela tem, né, um componente que geralmente ela vem a partir, né, da proteína da dieta. E se a gente não tiver algumas vitaminas, né, como B6, B12, né, e ácido fólico, a gente não consegue converter, né, a homocisteína em metionina, e ela acaba levando e atuando como um radical livre. Então, níveis elevados de homocisteína indicam que a gente está tendo, né, um ambiente pró-oxidativo e provavelmente uma disfunção endotelial, né, o que a gente não quer. A gente não quer ter um LDL oxidado e um endotélio, né, com uma disfunção, que não consegue estar mantendo, né, esse padrão das reações que vão proteger esse excesso de substâncias pró-oxidativas. Tá? E aí, gente, a gente finaliza essa primeira parte, né, e eu convido vocês, então, para a gente fazer uma breve discussão dessas questões laboratoriais com um caso clínico que eu trouxe para a segunda parte, ok? Aguardo vocês até a próxima, então. E qualquer dúvida, vocês podem estar colocando lá no próprio YouTube, no Instagram, né? Me manda aí uma mensagem, caso vocês tenham alguma dúvida. Grande abraço!